Imhotep, o egípcio além de sua era. Curiosidades sobre Imhotep, o polimata egípcio. Então, quem era Imhotep? O verdadeiro Imhotep viveu por volta de 2600 a.C. e foi um dos primeiros gênios registrado na história mundial. Ele era engenheiro, médico, político e sacerdote. Ao longo de sua vida, ele trabalhou nas fileiras egípcias para ocupar uma posição-chave nos governos de 2 faraós diferentes. Ele também foi o cérebro por trás da primeira pirâmide. Seu nome significa aquele que vem em paz, e ele é o único egípcio além de Amenhotep I a ser totalmente deificado. Com o tempo, ele se tornou o deus da sabedoria e da medicina, ou, segundo algumas fontes, deus da ciência, medicina e arquitetura. Imhotep era um sacerdote, vizir do rei de Djoser, e possivelmente dos 3 reis sucessivos da terceira dinastia. Poeta, médico, matemático, astrônomo e arquiteto. Embora sua pirâmide de degraus seja considerada sua maior conquista, ele também foi lembrado por seus tratamentos médicos que consideravam doenças e ferimentos como naturais, em vez de punições enviadas por deuses ou infligidas por espíritos ou maldições. Ele foi deificado pelos egípcios em 525 a.C. e foi equiparado com o semideus da cura Asclépio pelos gregos. Sua obra ainda era extremamente populares e influentes durante o Império Romano, e os imperadores Tibério e Cláudio tiveram seus templos inscritos com louvor ao deus benevolente Imhotep. Ele projetou a primeira pirâmide. Imhotep tornou-se o sumo sacerdote de Ptah, o deus dos artesãos, durante o reinado do rei Djoser, e foi responsável pela construção do local e sepultamento do rei. Os túmulos reais anteriores eram estruturas retangulares simples, mas Imhotep decidiu criar um brilhante local de descanso final para o rei Djoser. Usando uma série de inovações arquitetônicas, Imhotep construiu a primeira pirâmide de degraus do rei de Djoser, que era a estrutura mais alta do mundo na época da sua construção. O rei ficou tão satisfeito com o trabalho de Imhotep que permitiu que o nome do sacerdote fosse inscrito na pirâmide, junto com o seu. Títulos do incrível Imhotep. Sob o reinado do rei de Djoser, de 2670 a.C., Imhotep foi o vizir e arquiteto-chefe. Ao longo de sua vida, ele teria muitos títulos, incluindo primeiro após o rei do Alto Egito, administrador do Grande Palácio, chanceler do rei do Baixo Egito, nobre, hereditário, sumo sacerdote de Heliópolis, e escultor e fabricantes de vasos-chefe. Imhotep era um plebeu de nascimento que avançou para a posição de um dos homens mais importantes e influentes do Egito por meio de seus talentos naturais. Ele era um sumo sacerdote de Ptah, deus dos artesãos e arquitetos. Ptah era um deus importante no antigo panteão egípcio. Ele era o deus dos artesãos e arquitetos, aproximadamente análogo ao deus grego Hefesto ou ao deus romano Vulcano. No entanto, Ptah também era o deus patrono de Mênfis. Quando Mênfis se tornou a sede do governo, os seguidores de Ptah se tornaram numerosos e poderosos. Imhotep rapidamente subiu na hierarquia para se tornar sumo sacerdote de Ptah, ganhando o lugar dos mais altos conselhos do governo. Neste ponto, o papel de um sacerdote era tanto religioso quanto civil. A posição sacerdotal de Imhotep deu-lhe a supervisão de assuntos terrenos, como a construção da primeira pirâmide. Os primeiros túmulos dos reis do Egito eram mastabas.
estruturas retangulares de tijolos de barro seco construídos sobre câmaras subterrâneas, onde mortos eram colocados. Quando Imhotep começou a construir a pirâmide de degraus, ele mudou a forma tradicional da mastaba do rei de uma base retangular para uma quadrada. Por que Imhotep decidiu mudar a forma tradicional é desconhecida, mas é provável que ele tivesse em mente uma pirâmide de base quadrada desde o início. As pirâmides de Mastaba. A mastaba inicialmente foi construída em 2 etapas e, segundo o egiptólogo Mirolazzi Verne, foi usado um método de construção simples, mas eficaz. A alvenaria foi colocada não na vertical, mas em um curso inclinados em direção ao meio da pirâmide, aumentando significativamente sua estabilidade estrutural. O material básico utilizado foram blocos de calcário, cuja forma se assemelhava de grandes tijolos de barro. As pirâmides mastabas foram decoradas com inscrições e gravuras de juncos, e Imhotep queria continuar essa tradição. Sua grande e imponente pirâmide de mastaba teria os mesmos toques delicados e simbolismos ressonantes dos túmulos mais modestos que a precederam. E melhor ainda, seriam todos trabalhados em pedras em vez de barro seco. A pirâmide de degraus de Imhotep. Imhotep reproduziu em pedra o que havia sido construído anteriormente com outros materiais. A fachada da parede do recinto tinha os mesmos nichos que os túmulos de tijolos de barro. As colunas pareciam feixes de junco e papiro, e os cilindros de pedras nos lintéis das portas representavam telas de junco enroladas. Muita experimentação foi envolvida, o que é especialmente claro na construção da pirâmide no centro do complexo. Ele tinha vários planos com formas de mastaba, antes de se tornar a primeira pirâmide de degraus da história, empilhando 6 níveis semelhantes a mastabas, uns sobre os outros. O peso da enorme massa foi um desafio para os construtores, que colocaram as pedras em uma inclinação para dentro, a fim de evitar que o monumento se desfizesse. Quando concluída, a pirâmide de degraus subiu 62 metros de altura e foi a estrutura mais alta de seu tempo. O complexo circundante incluía um templo, pátios, santuários e aposentos para os sacerdotes, cobrindo uma área de 16 hectares e cercado por um muro de 10,5 metros de altura. A parede tinha 13 portas falsas cortadas com apenas uma entrada verdadeira no canto sudeste. A parede inteira foi então cercada por uma trincheira de 750 metros de comprimento e 40 metros de largura. A historiadora Margaret Brunson escreveu: Imhotep construiu o complexo como um santuário mortuário para Djoser, mas tornou-se um palco e um modelo arquitetônico para as ideias espirituais do povo egípcio. A pirâmide de degraus não era apenas uma única tumba piramidal, mas a coleção de templos, capelas, pavilhões, corredores, depósitos e salões. Colunas caneladas emergiram da pedra de acordo com seu plano. No entanto, fez as paredes do complexo conformarem-se às do Palácio do Rei, de acordo com os antigos estilos de arquitetura, preservando assim uma ligação com o passado. Djoser ficou tão impressionado com a criação de Imhotep que desconsiderou o antigo precedente de que apenas o nome do rei aparecesse em seus monumentos, e teve o nome de Imhotep inscrito também. Quando Djoser morreu, ele foi colocado na câmara funerária sob a pirâmide de degraus, e acredita-se que Imhotep tenha servido seus sucessores. Sekhemkhet, de 2650 a.C., Kabá, 2640 a.C.,
e Uni, 2630 a 2613 a.C. Os estudiosos discordam se Imhotep serviu aos 4 reis da terceira dinastia, mas as evidências sugerem que ele viveu uma vida longa e foi muito procurado por seus talentos. Pirâmides da terceira dinastia. Imhotep pode ter estado envolvido no projeto e construção da pirâmide e do complexo de Sekhemkhet, que os arqueólogos acreditam que foi originalmente planejado para ser maior que o de Djoser. A pirâmide nunca foi concluída porque Sekhemkhet morreu no 6º ano de seu reinado, mas a base e o primeiro nível mostram semelhanças em design com o trabalho de Imhotep na pirâmide de Djoser. Sekhemkhet foi sucedido por Kabah, que encomendou sua própria pirâmide, agora conhecida como a Pirâmide de Camadas, que também ficou inacabada quando Kabah morreu. A Pirâmide de Camadas também é semelhante em design ao monumento de Djoser, especialmente na base quadrada para a fundação e na técnica de construção para dentro em direção ao meio da estrutura em vez de para cima. Não se sabe se a pirâmide de camadas e a pirâmide enterrada foram projetadas pelo próprio Imhotep ou baseadas em seus projetos. Há estudiosos que argumentam a favor da mão pessoal de Imhotep nas pirâmides posteriores e outros que contestam esta afirmação. Como ambos os lados do debate apontam para a mesma evidência e nada de novo surgiu para inclinar a balança, o assunto permanece sem solução. Acredita-se que Imhotep também serviu ao último rei, Uni, mas como pouco se sabe sobre o reinado de Uni, essa afirmação permanece especulativa. Acredita-se que Uni construiu sua própria pirâmide, mas agora elas foram identificadas positivamente com outros reis. Contribuições médicas. Imhotep praticava medicina e escrevia sobre o assunto 2.200 anos antes de Hipócrates, o pai da medicina moderna, nascer. Ele é geralmente considerado o autor do papiro Edu Smith, um texto médico egípcio que contém quase 100 termos anatômicos e descreve 48 lesões e seu tratamento. O texto pode ter sido um manual de campo militar e data de 1.600 anos antes de Cristo, muito depois do tempo de Imhotep, mas acredita-se que seja uma cópia de seu trabalho anterior. O papiro de Edu Smith. O papiro de Edu Smith é assim chamado pelo colecionador que o comprou de um negociante de antiguidades em 1862. Está escrita em escrita hierática, a abreviação cursiva dos hieróglifos egípcios. O aspecto mais interessante do trabalho é a abordagem moderna do tratamento de lesões. Ao contrário de muitos textos médicos do mundo antigo, há pouco recurso a tratamentos mágicos no papiro de Edu Smith. Cada lesão é descrita e diagnosticada de forma racional com tratamento, prognóstico e notas explicativas a seguir. Isso não quer dizer que não haja alusão às práticas médicas comumente usadas na época. O verso do papiro apresenta 8 feitiços mágicos e cânticos de cura. Os exames são descritos da mesma forma que uma visita moderna a um médico. Os pacientes são perguntados onde estão feridos, se sente dor. O médico então aborda a ferida tocando ou cutucando e questionando o paciente. O prognóstico dado após a cada entrada começa com as frases: uma doença com a qual lidarei, ou uma doença com a qual lutarei, ou doença pela qual nada pode ser feito, que de acordo com um artigo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos sobre o assunto, poderia ser visto como a forma mais antiga de ética médica, pois o médico antigo geralmente se recusava a tratar uma condição que ele sabia ser fatal.
o artigo da Biblioteca Nacional prossegue observando que esses prognósticos também poderiam ter servido como uma espécie de seguro quando se espera um resultado ruim. Imhotep foi deificado sem ser faraó. Ele foi um dos 2 únicos egípcios que não era faraó a serem deificados. Quase 2000 anos após a sua morte, por volta de 525 a.C., ele foi deificado pelo povo egípcio e adorado como deus da cura. Ele é um dos 2 egípcios comuns a receber essa honra. Curiosamente, o outro plebeu deificado, Amenófis I, também era um curandeiro. Imhotep foi adorado como um deus poderoso. Adoradores viajaram para a necrópole de Saqqara, onde eles acreditavam que seu espírito residia. Após a sua deificação, Imhotep foi adorado como um deus poderoso. Seus seguidores viajaram de todo o império para a necrópole de Saqqara, seu suposto local de descanso final. Em Saqqara, os fiéis pediam aos sacerdotes que os deixassem passar a noite, pois acreditavam que os sonhos que tinham lá os orientariam e ajudariam a curar familiares doentes. Os peregrinos também mumificavam ibis e os davam a Imhotep, já que o pássaro estava associado à sabedoria. Alguns acreditavam que ele era o filho de um deus. Quando Imhotep foi deificado, o sacerdócio precisava decidir seu lugar entre o panteão. A teologia egípcia antiga estava focada na hierarquia e certos deuses eram reverenciados acima de outros como uma variedade de razões metafóricas e simbólicas. Imhotep era considerado filho de Ptah, o deus dos artesãos. Junto com Ptah e Sekhmet, a deusa do parto, Imhotep completou a grande tríade de Mênfis, um grupo de 3 deuses associados à poderosa cidade. Legado de Imhotep. Uma série de escritos didáticos sobre moralidade e religião, bem como poesia, observações científicas e tratados arquitetônicos também são atribuídos a Imhotep, mas não sobreviveram. Eles são referenciados em obras de escritores posteriores. Sobre sua obra-prima, a Pirâmide de Degraus, Miroslav Verne escreve: poucos monumentos ocupam um lugar na história humana tão significativo quanto o da Pirâmide de Degraus em Saqqara. Pode-se dizer, sem exagero, que seu complexo de pirâmides constituiu um marco na evolução da arquitetura monumental de pedra no Egito e no mundo como um todo. Aqui o calcário foi usado pela primeira vez em grande escala como material de construção, e aqui a ideia de um túmulo real, monumental, em forma de pirâmide foi realizada pela primeira vez. Em uma inscrição da 19ª dinastia encontrada no sul de Saqqara, os antigos egípcios já descreviam Djoser como o abridor de pedra, que podemos interpretar como o inventor da arquitetura de pedra. As inovações atribuídas a Djoser foram realmente iniciadas por Imhotep, seguindo sua visão de construir um monumento colossal e inteiramente de pedra. Ele foi capaz de imaginar um feito nunca tentado antes, talvez nunca sequer concebido, e torná-lo realidade. Ao fazer isso, ele mudou o mundo. Os grandes templos e edifícios administrativos, palácios e tumbas, os majestosos monumentos das pirâmides e estátuas imponentes que definiram a paisagem egípcia, tudo começou com a visão de Imhotep, da Pirâmide de Degraus, em Saqqara. Uma vez que o monumento construído de pedra fosse realizado, ele poderia ser tentado várias vezes, com maior atenção aos detalhes e aprimoramento da tecnologia para criar as verdadeiras pirâmides de Gizeh. Além disso, os visitantes do Egito que viram essas imensas criações trouxeram relatos deles para seus próprios países, como a Grécia, que então construiu sobre o que Imhotep havia imaginado e depois tornado real.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a história e algum desses fatos do incrível Imhotep? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!